A gente pode ter uma vinheta muito elegante. Então, pode chamar a vinheta, Samir? Temos ele no Roda a Vinheta. Putz, Jesus. Programa de hoje, o ex-candidato à presidência do Brasil, que deu o que falar. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O padre mais polêmico e debochado dessa nação. Ô, Baleia, eu não falei isso. Boa, papai, isso aí. O sacerdote que quer ser prefeito de São Paulo, pré-candidato à prefeitura da majestosa Belém pelo Partido Novo. Com vocês, Padre Kelman. Boa, padre. Fala, queridíssimo Padre Kelman, tudo bem? Tudo bem, irmão? Imagina. Deus abençoe você. Ah, pensei que você falou a outra mão, mas você falou irmão, desculpa. Padre, deixa eu pedir publicamente desculpa pra você e pro Rogério Morgado. Mas desculpa por quê? Porque a última vez que ele é o um senhor canalha, esteve padre. aqui, você perguntou qual que era o nome do Rogério Você que Morgado. mandou eu chamar de Baleia. Sim, é um Baleia. canalha. Isso aí é um canalha. Podemos mostrar esse trecho pra Lógico. quem não viu, que é um clássico aqui desse programa? Eu Você falo no aceita? meu show. Vamos lá. Eu acho que você tem que pautar Não. leis em cima do que a Bíblia diz, só isso. Você não podia. Mas eu não falei isso. Não, mas não é isso. Ô, Baleia, eu não falei isso. Tá valendo? Tá valendo, então? É, direita gorda. A direita. Tá valendo, então? Maravilhoso. A direita. Eu quero saber se tá valendo. Ô, Baleia. Foi ele que me falou. Tá valendo? Deixa eu só fazer um... Pois não. Colocou numa fria ali. É, viu? vamos primeiro, padre. O que aconteceu, padre? Desculpa, aquele dia você perguntou o nome do Rogério Morgado e aí veio uma força maior e eu chamei de balé. Peço desculpa também pra você. Relaxa. Mas pode falar, Não, Morgadão. é que a turma falou assim, nossa, o Morgado ficou bravo. Não é? Porque assim, a gente tá conversando, e esse foi a questão. O padre falou assim, como que ele chama? O Zuckerman falou, baleia. Ele falou, baleia? Ele falou, tem o fuzil, tem o baleia. E aí eu aqui falando, né, nem tava vendo que ele tava conversando. E aí o padre foi contrariar e ele falou num tom que parecia que tava me xingando. Aí eu fiz... Foi no imperativo. Você, porque se ele chega e fala assim, eu não falei isso, ô Morgado. Passa, Certo. segue o jogo. Mas Então ele chega você e fala também. assim, uma baleia. Eu falei, então Você tá valendo. também precisa então me desculpar, porque eu não pensei Não, que isso, lógico que tinha não. essa impressão toda. Por isso eu trouxe um presente pra você. Trouxe um chocolate. Uma fantasia de baleia. Um livro. Pode dar aqui, deixa eu dar. Um livro do Vigilantes do Posso Peso. dar? Pode mesmo? Vai lá. Abraça o baleia agora. Um abraço. Você vai poder um nadar no encontro. SeaWorld. Aê! Ô, baleia. Ô, baleia. Você também tá precisando cortar o carbo, hein, padre? O padre ganhando ponto com o Greenpeace. Boa, padre. Então, assim, já resolvida aqui Você já me essa perdoou? questão. Não, Perdão mas do no Bruno. dia a gente No dia. gravou uns stories, você lembra? Você sabe que você tem esse espírito aí. É culpa você do canalha do Zucca. É o espírito do pânico, a gente brinca muito. Inclusive, você é um cara que teve um destaque enorme. Quando quando começou aqueles debates políticos, você chamou muita atenção, porque você foi um cara que enfrentou, né, dentro do discurso. Primeira coisa. Como é que foi ter participado para a presidência e estar cara a cara com nomes da política que já são fortes, que a gente já conhece, né, a história e como eles são habilidosos? Como é que foi essa experiência nos primeiros debates? Olha, a experiência como candidato à presidência da República foi muito positiva, porque me permitiu conhecer o Brasil, me permitiu viajar, conhecer os estados, conhecer a realidade do povo, né? Do nosso povo. Cada estado parece um país à parte, com sua cultura própria, culinária própria, o jeito, dialetos próprios, né? Isso me enriqueceu, me fez enxergar a responsabilidade gigantesca que um presidente da República tem para governar um país. E a seriedade que precisa se ter para isso, né? Não se deve brincar, mas governar não é fácil, ainda mais um país continental como o Brasil. E isso me enriqueceu e me fez enxergar também o quanto, Zuckerman, um padre é extremamente importante na política. Algumas pessoas podem até dizer assim, mas religioso na política? Para que político? Para que religioso na política? E eu pude perceber, estou aprendendo isso, que tudo aquilo que eu faço em grau menor, mínimo, numa paróquia, é aquilo que o país inteiro, em grau muito macro, precisa de um homem para cuidar. Por exemplo, numa paróquia nós temos os problemas que se tem no município e no país também. Só aumenta o grau
de necessidade e de responsabilidade. Uma paróquia, um padre enfrenta comunidades que visita Sim. com dificuldades financeiras, pessoas passando fome, pessoas que não sabem ler, pessoas que não sabem escrever, pessoas que precisam de um trabalho. A casa do padre, todos os dias alguém bate na porta pedindo uma orientação e uma ajuda. Mas não tem oposição, né? Tem oposição. Tem? Tem muita. Você se engana. Como é a oposição? A oposição, muitas vezes, hoje em dia não tem muito, mas eu vou falar do passado. A oposição, muitas vezes, são os evangélicos, que muitas vezes, no passado, não é agora, no passado, não entendiam o trabalho pastoral de um sacerdote. E o padre também não entendia o trabalho pastoral de um pastor. E nós, no passado, vivíamos em atritos, um criticando a doutrina do outro. E hoje, eu mesmo sou um dos que prega por aí, por todo lugar, inclusive no Foro do Brasil a gente faz isso, que nós precisamos nos unir. Sim. Todos os cristãos do país precisam de união. O pastor com o padre, o cristão católico com o cristão ortodoxo, com o cristão evangélico de diversos segmentos. Por quê? Porque essa união é importante. Porque nós temos um inimigo comum, chamado comunismo. E esse inimigo comum, chamado comunismo, que tenta nos enganar, nos iludir, e muitos ainda se passam por cristão e ainda dizem por aí que são comunistas, estão dentro do cristianismo, minando o cristianismo, tirando a beleza do que é o cristianismo. Teologia da libertação. Exatamente. Teu vice é pastor, né? Por causa disso. Meu vice é pastor justamente para mostrar a importância desta união entre o cristianismo com as suas tantas vertentes. Agora, padre, você acho que já é pré-candidato a prefeitura de São Paulo. Sou pré-candidato. E aí saiu uma reportagem que o partido ainda negou, já está tudo Falou que nem certo, já sabia. é oficial, é pelo PTB, PRD, qual o partido? Não, o PTB não existe mais. É PRB. O PTB foi fundido com o Patriota, nasceu o PRD. PRD. E já está PRD. oficial como Não. pré-candidato. Eu não oficializei ainda. Eu ainda estou discutindo com 3 partidos que nos procuraram. Nós estamos discutindo por qual partido nós vamos realmente lançar a candidatura. Mas temos tempo. Padre. Até abril a gente tem tempo para escolher. Mas graças a Deus nós já temos 3 partidos. Conhece o Negão? O Negão faz um trabalho muito legal. Ele tem um canal no YouTube. Aí ele é nosso comentarista. Tem uma pergunta aí. O senhor é pré-candidato, ainda está resolvendo as questões com o partido, mas eu quero pensar no senhor já como pré-candidato, vamos fazer de conta que já está tudo certo, o senhor vai concorrer. Mas eu já sou pré-candidato. O senhor já vai concorrer. Só não sabe por onde. Eu quero fazer para o senhor uma pergunta que se eu tiver oportunidade, eu vou fazer para todos os candidatos, mas para o senhor, ela é um pouco diferente pelo caso do senhor ser um padre, pelo caso do senhor ser um cristão. Cuidado com a pergunta. Um padre, o cristianismo, o padre, o catolicismo, ele é muito voltado às questões das pessoas com necessidades, as pessoas que têm os problemas mais fortes assim da sociedade. Minha pergunta é muito simples. O senhor está sendo pré-candidato a prefeito de São Paulo. Se o senhor vence a eleição, quem é prioridade, o nóia ou o cidadão? Todo ser humano. Todo ser humano tem prioridade. Serão Todo prioridade? ser humano, até o Noia, que está na Cracolândia, é um ser humano, não é? É. Ou ele virou um cachorro, um gato? Ele é um ser humano que desconfiguraram a sua imagem de ser humano, encheram esse camarada, esse moço, essa moça com drogas, escravizaram com as drogas, mas ele não passa de um ser humano que precisa de afeto, de carinho, de atenção, de acolhimento. E um padre sabe muito bem cuidar de pessoas. Mas o ser humano trabalhador está sofrendo por causa desse outro ser humano. E quem foi por que isso causou eu quero o sofrimento? saber qual a prioridade. Quem foi que causou o sofrimento? O outro ser humano egoísta, né, que quer ganhar muito a qualquer preço e sai vendendo a droga para destruir o próprio ser humano. Então, o ser humano, quando é egocêntrico, egoísta, faz isso com a sua própria espécie. Não ama, não acolhe, não serve. O senhor, como prefeito, como o senhor vai trabalhar em cima disso? Nós vamos trabalhar cuidando dessas pessoas com um olhar cristão, com um olhar humano. Mas já fizeram bastante, viu, padre? Você sabe que, inclusive, a igreja ela participa muito na Cracolândia do acolhimento, mas até agora ninguém resolveu esse problema. Eu moro em São Paulo há 22 anos. Fizeram o quê? Teve um prefeito aí que alugou apartamentos para colocá-los, que incentivou a dar um dinheirinho, não sei para quê. Então, isso ajuda? Eu quero saber cuidar da pessoa. Tocar na pessoa. Individual. Sentir que ela é igual a mim. Ter misericórdia, ter compaixão desta pessoa e ajudá-la de verdade. Mas querendo cuidar que ela... Internando? Claro,
Claro que tem que ser Porque é isso que eu internado. quero entender. Porque, por exemplo, a gente tem o Júlio Lancelotti aqui no centro. Não me fale desse. Ele faz o trabalho dele também de cuidar. Ele é padre, ele também cuida. O que eu quero entender é, o senhor vai cuidar como ele ou o senhor vai cuidar do tipo... Não, eu vou lhe perguntar uma quem coisa. precisa ser internado Agora vai sou ser eu internado. Que vou lhe perguntar. Você falou o nome desse sacerdote. Padre entrevista. Vou entrevistar você. Boa, você falou de o nome- frente com o padre. Você falou o nome desse sacerdote, que ele faz esse trabalho há muito tempo e tal. E por que continua a Cracolândia? Ele nunca consertou? Justo. Eu não tô falando que o trabalho dele é Não, bom. não, não, eu quero me saber responda. se o senhor, como cristão, vai fazer a mesma coisa. A mesma cuidado coisa, não. com o que o Eu padre- vou Eu quero saber se o senhor vai nessa coisa, linha. Vai fazer não, vídeo? Eu vou fazer o meu trabalho. Não a mesma coisa. Ele tem o jeito dele, o perfil dele, eu tenho o meu. Mas pra padre é uma E não coisa... vai conseguir, Não, mas ele trocou no Lancelotti. Não, o que eu quero entender é o seguinte: quando o senhor for prefeito, o senhor será prefeito. Certo. Pra Entendeu? cuidar Então, de tipo, todos. a cabeça vai ser de prefeito, porque pra mim a cabeça de prefeito, o certo seria: quem precisa internar, tem que internar. Porque é inadmissível que uma cidade como São Paulo exista uma Cracolândia. É inadmissível que eu não possa deixar minha esposa ir sozinha numa 25 de março. Exato. Sabe de quem eu preciso? Entendeu? Sabe de quem eu preciso para fazer um bom trabalho com a Cracolândia? Eu preciso do Ministério Público. Sim. Eu preciso de bons sacerdotes e padres do meu lado, apaixonados pelo ser humano. E eu vou precisar, além do Ministério Público, tem um outro órgão que eu não me recordo o nome agora. O atual prefeito também tem tudo isso. Tem o Tribunal de Justiça. Tribunal de Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Igreja, nós vamos transformar a vida dessas pessoas. Mas, ô padrão, o que o Negão tá querendo dizer é que hoje a gente vê uma situação lá nos arredores da Cracolândia que as pessoas, elas estão presas dentro das casas, tem muito comércio fechando por causa disso. Esse é o ponto que ele quis Eu saber. entendi, Morgado, Mas eu entendi. o que o senhor, essas pessoas que futuramente possa vir a votar no senhor, as pessoas que estão no entorno, por que elas votariam no senhor? As pessoas que moram ao redor. O senhor tem algum planejamento, alguma coisa, isenção de pagamento de tributo, alguma coisa, para essas pessoas que estão em volta? Porque assim, quando fala da Cracolândia, só se pensa no viciado, mas tem muitos problemas ao redor. Comércio, pessoas que vendem, tem gente que mora a vida inteira e fala, para mim, não dá mais. Eu morei a vida inteira aqui, eu tô saindo dessa casa, tô deixando para trás uma história de uma vida por causa da Cracolândia. Olha, pergunta boa, tão boa, que o Delari falou, vamos fazer um break. Segura a audiência. Ó, Tá? Depois do pra nossa intervalo? rede de rádios. Não, tem que fazer. No intervalo, quem bom. está com a gente na internet vai Vai ver. escutar e Tá quem certo. está no rádio vai depois assistir. Então a gente vai fazer um break rapidinho aqui para a Rede Rádio Jovem Pan com uma belíssima pergunta do nosso querido Rogério Morgado e daqui a pouco estaremos de volta. Vai lá, padre. e aí, padre? Pode responder. Pode tá responder valendo. que a gente tá Tá na no ar TV ainda. ainda. Olha, esse é um assunto delicado porque você está tratando com pessoas. Né? Sim. São seres humanos. Tem aquele que está usado e viciado ali nas ruas, perambulando pelas ruas e que afastou o comércio. Sim. Isso gerou um problema. As pessoas não querem mais comprar naquela região porque não querem ser assaltadas, enfim, todo mundo já sabe a situação. Quem mora no lugar sofre porque o mau cheiro, e ainda Roubo. a insegurança Sim. que existe ali, o roubo, se rouba celular e dinheiro para comprar droga. Né? O que é que nós podemos fazer como prefeito, futuro prefeito da cidade de São Paulo? Nós precisamos, primeiro, impedir que essas drogas cheguem ali. Porque ali virou o quê? O rapaz e a moça estão naquele local, um espaço físico, e a droga chega até ele. Então nós temos que usar o que nós temos, né? Mas sabendo que são seres humanos, então Sim. tratar com muito respeito e decência. Mas eu preciso usar a Polícia Civil, eu preciso usar a Guarda Municipal, eu preciso usar o aparato que eu tenho como prefeito para que esses possam impedir que essa droga chegue ali. Para que não fique nesse ciclo vicioso. Sim. Né? O ciclo vicioso. Não adianta nada, eu estou enxugando gelo. Se eu não tenho a polícia ao meu lado para impedir que a droga chegue, essas pessoas vão continuar ali, muito bem alojadas, entre aspas, porque tem o seu cantinho e a droga está chegando. Nunca vão deixar de usar drogas. Então nós precisamos usar a polícia. Mas sabendo que o policial tem que enxergá-los como pessoa humana e tratá-los muito bem. Mas com objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo do padre. Cuidar desta pessoa, salvar esta alma. O padre faz o quê? Qual é a nossa responsabilidade como padre? Salvar a tua alma ministrando os sacramentos. Essa é a minha função de padre. E como prefeito, como gestor, qual será? Cuidar da sua vida temporal, resgatando você desse problema,
devolvendo depois você para a sociedade. Mas como é que eu vou devolver um homem que estava nas drogas para a sociedade novamente? Eu preciso retirá-lo desse ambiente. Ele não Um trabalho. ele não tem condição nenhuma. Discernimento, né, Ele não tem discernimento para dizer se deve ou não deve ficar ali. E a prefeitura não pode ser conivente com essas pessoas que não têm discernimento, fazendo com que elas sofram mais ainda, permanecendo nesse Então, ambiente. o senhor é a favor da internação compulsória? Claro. Sim. Você tem que internar compulsoriamente essas pessoas e deixar essas pessoas em um determinado lugar para que essas pessoas sejam desintoxicadas. Depois disso, eu como prefeito, o que é que eu vou fazer? Com o meu corpo técnico que nós já estamos organizando, eu estou trabalhando já há muito tempo organizando isso. Nós já temos aí uma equipe técnica e São Paulo, que é a principal cidade do país, precisa de gente de excelência, os melhores. Sim. Então eu quero os melhores para São Paulo. Como que o senhor vai fazer com as entidades deixa eu terminar que são contra? Deixa eu Segura um terminar pouco, minha negão, resposta. E aí é o seguinte... E a benção. Você me tira o raciocínio. Não, de internar compulsoriamente, você tá Gente com competente pessoas do seu competentes lado. ao seu Não lado. faz isso. Foi boquinha. Eu preciso interná-los compulsoriamente. Sim. Porque eu quero fazer o bem para eles. Tem que se entender isso. Nós queremos o bem para essas pessoas. Elas não podem viver como um objeto ali. Não são um ser humano como eu. Eu tenho que me compadecer delas. Por que, Morgado, eu estou falando isso? Porque quem sofre não é só a pessoa que já está sofrendo na pele, Sim. mas é o pai, Família, é a né? mãe, é o tio, é o irmão. Então é uma destruição geral na família. E eu, como padre e prefeito, tenho que me sensibilizar disso e cuidar. Boa. Cuidar de todos. É muito difícil. Você sabe que esse assunto é o mais debatido aqui. Toda Sim. vez a gente fala sobre a Cracolândia, ninguém conseguiu resolver. Toda vez vem alguém com uma esperança e não acontece absolutamente nada. O que a gente já percebeu quando vem a Soninha aqui, que ela teve um caso que é para individualizar. Né? Você precisa realmente cuidar da pessoa, ninguém acha essa equação. Mas eu queria tocar num assunto um pouco espinhoso quando eu estava aqui e o negão puxou, porque de verdade, cara, na puxado, Cracolândia, o trabalho da igreja, ele realmente acontece. Ele funciona. Nas comunidades também é muito importante ter a religião. Ninguém não concorda com isso. Mas o caso do padre Júlio Lancelotti foi uma coisa dividida também na Padres e política câmeras. e na ideologia. Você sabe que a gente tem uma situação, infelizmente, com vários padres, né, que têm acusações. A gente já sabe que isso é uma coisa notória. Estamos de volta na programação da Jovem Pan para tocar num assunto que é um pouco espinhoso, mas com um padre a gente pode falar tudo, inclusive às vezes se confessar. O que você acha da história do padre Lancelotti? Se foi para política, uma parte ideológica, estão averiguando, né? Só para a gente contextualizar, tem um vídeo do padre onde estão falando com uma perícia se aquele vídeo é dele ou não. No passado e presente ele faz um trabalho social, mas tem que dividir as coisas. Qual que é a sua opinião, representando obviamente, né, os padres e a religião católica? Olha, o caso do padre Júlio Lancelotti, quem deve dizer se isso é verdadeiro ou falso são as autoridades. Certo. As autoridades que precisam julgar à luz da verdade, sem camuflar. Se existe vídeo, se existem documentos, se existem provas palpáveis, então que essas provas sejam analisadas, avaliadas e a justiça dê o veredicto, não é? E quem pode julgá-lo eclesiasticamente não sou eu. Eu sou apenas um simples sacerdote como ele é. Quem fala por ele é o cardeal de São Paulo. Então esta pergunta você faça o cardeal de São Paulo. Sim. Porque o cardeal de São Paulo que precisa dar a resposta ao povo. O cardeal de São Paulo é que precisa dizer à comunidade católica do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, o que é que ele pensa a respeito deste fato que está mediaticamente anunciado em todos os lugares. Então, eu não tenho nada a ver com o problema da Igreja Católica Apostólica Romana, até porque eu sou padre ortodoxo. Sim. Então, eu tenho que cuidar do meu canto. Certo. Eu tenho que cuidar da minha igreja. E nesse sentido, uma coisa que se fala, eu acho que até o Lancelotti é um dos militantes que fala assim, temos que humanizar os presos, temos que dar mais dignidade aos presos. No seu entendimento, o bandido aqui é maltratado no Brasil e precisaria melhorar o sistema prisional, porque uma parte da igreja fala assim, o que você falou, todo mundo é ser humano, então
Isso, como que você vê essa questão que o crime, independentemente da droga, existe também em outras áreas? Ô, padre, deixa eu só completar a pergunta você, dele. peraí. Ou ele ou você? Ele ou você? Não vota nele, não, Negão. Padre. Fica quieto aí, deixa eu Negão tá com Então, saudade do tempo que era Roberto, coroinha. O Negão é nosso convidado também. O Negão não vai Se votar em você você. brigar, ele não, Aí, não né? volta no programa. Sam, Mas... Não dá Sam, pra brigar com o Negão. Eu preciso falar com o Sam porque essa pergunta que ele me fez, ela mexe comigo, o interior, meu interior. Boa. Sabe por quê? Eu passei 9 meses trabalhando na Papuda, em Brasília. Todos os dias. E tem registros disso. Não estou inventando. Eu chegava às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Todos os dias. E eu pude ver o quanto é desumano, sim, aonde vivem esses homens. Né? A maneira como os presídios do nosso país ele é constituído, ele não vai ressocializar. Ele não vai ajudar que a pessoa saia dali, que se penitencie, porque está numa penitenciária. E se você está numa penitenciária, é para se penitenciar. E o resultado de uma penitência é que você se reconecte e, de novo, comece uma nova vida. Mas do jeito que está, não é assim. Eu entrava todos os dias, e foram 9 meses, e eu pude ver o quanto aquilo ali é desumano. Primeiro, você precisa ser tratado pelo nome, né? Você é tratado lá por um número. Todo mundo uniformizado, com roupas brancas e chinelinho. Eu ficava o dia inteiro e via a comida, um nojo. Eu não sei como aqueles seres humanos conseguiam comer aquilo. Ah, não, padre, aí não. Eu vi. Não diga que é mentira, não, porque eu vi. Não, mas não pode romantizar também o Não lugar é romantizando, do bandido, eu estava lá. Mas ele estava lá porque ele fez algo muito pior do que até a Tudo condição bem, oferece pra ele. mas deixa eu lhe responder por que eu estou lhe dizendo isso. Olha, se você quer que as pessoas se ressocializem, se você quer que as pessoas depois voltem bem para a sociedade, você precisa oferecer a elas o mínimo de condição de humanismo para que elas possam se reescrever a sua própria história. Então, num lugar onde você come mal, num lugar onde você, uma cela para 20 tem 50, eu vi, sabe? Onde você não tem privacidade nenhuma, nem para tomar banho, nem para fazer o número 1, número 2. Então você quebra tudo isso na pessoa. Você esfacela a pessoa como ser humano. Então, se ela entrou ali porque roubou um celular, ela vai sair dali com ódio do Estado, um ódio de tudo que viveu, e vai envenenar a sociedade em atos piores do que roubar um celular. Mas acho que a raiz não está aí, hein? Pera lá. Então, veja, o que é que nós temos que fazer? Né? Nós precisamos mudar a forma de como nós queremos transformar o preso. O preso é uma pessoa, é um ser humano que errou. É aí que eu lhe respondo, ele errou, tem que pagar. Sim. O bandido tem que pagar pelo que fez. Eu não posso passar panos quentes em quem cometeu erro. Porque eu estou sendo não um pai cuidadoso que vai educar a pessoa, mas eu estou sendo um paternalista. Mas não misturar os crimes, né? Tudo bem. É isso que o Negão falou. Eu estou sendo um paternalista que vai dizer assim: ah, tudo bem, ele roubou um celularzinho para tomar uma cervejinha. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Que frase é essa? Insana. Né? Ele roubou um celular, mas ele tirou a vida do trabalhador. Ele tirou a vida daquele jovem. Eu vi uma cena num canal de TV que eu fiquei chocado com aquilo. O rapaz saiu da universidade. O menino tinha 21 anos, estudando medicina. E no meio do caminho, um cara tirou a vida porque queria o celular dele. E aí eu escutei alguém dizer que é só um celularzinho para tomar uma cervejinha. Que irresponsabilidade é essa? De fato. Isso Deus. Revolta. Agora você está dividindo a situação. Então o senhor também é a favor de né? criar mais presídios? Porque eu sempre falo isso que o senhor está falando também. Não, eu sou a favor de mais fazer presídios seria o melhor. Eu vou lhe dizer o que é que eu sou a favor. Deus é tão bom comigo que ele me levou para Papuda. Eu passei lá quase um ano, vendo a tragédia. E há 8 meses atrás, ele me levou para uma cidade chamada Araxá. E aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço para Araxá. Para o juiz da vara criminal de Araxá, o doutor Zuco, né, Renato Zuco, porque faz um trabalho de excelência naquele município. Eu entrei no presídio, que ele me convidou, ele disse: padre, eu quero que o senhor venha conhecer o nosso sistema prisional na cidade. Eu fui. Eu fiquei encantado, porque ele disse assim para mim: padre, não se assuste, que é diferente de todos que o senhor já foi. Tudo bem. Quando eu cheguei, não tinha uniformes, todo mundo vestido com a roupa que queria. Eu olhei para o rosto das pessoas, dos presos, felizes, com dentes até com aparelho. Depois me apresentaram toda a estrutura do presídio, é totalmente contrário do que eu vi na Papuda. E o melhor,
culto, missa, biblioteca, sala de informática, passam o dia inteiro fazendo alguma coisa. Eu fui na horta, tinha um grupo de presos cultivando cebola, cebolinha. Depois eu fui num outro lugar, tinha uma marcenaria, tinha uma serralheria. Eu digo, meu Deus, isso aqui está parecendo um convento. Mas daqui a pouco, acho que o que pesa de observação é o seguinte, ok, seria disso, mas o dinheiro é finito. Então a equação é, você vai me tirar da onde para melhorar a vida do preso? Você vai tirar da educação? Você vai tirar do quem pagou imposto e cumpriu a lei? É só tirar do roubo. Quem que vai pagar a melhor estrutura? Quem é que vai pagar? Quando você prendeu o narcotraficante, confisque todos os bens. Mas os caras devolvem avião, devolvem o helicóptero. Mas as leis são frouxas, padre. Esse que é o problema. Mas nem todo crime é financeiro. Mas aí, calma, aí fica muito... Melhore as leis. É o que a gente gostaria. Que as leis sejam feitas para a justiça. Mas posso falar uma coisa? Você pode ter um discurso bonito e a gente vê aqui até fenômenos como o Milei, o cara fala uma coisa. Tem que ter prática. Mas melhore as leis como? As leis estão aí. Esse é o problema, padre. Que a gente... são as leis, é quem está lendo elas. Então, é exatamente. Tá lendo a interpretação. Então, a gente conversa bastante isso com o governador, com o prefeito que vem aqui, com o Derrite, com o pessoal da polícia. Essas questões que a polícia faz o trabalho dela, da segurança, e o criminoso é solto. Então aí teria uma outra... Existe um interesse em manter o criminoso assim. Esse é o problema maior da questão da segurança. Pois é, para você ver o quanto o Brasil precisa de uma mudança radical, em muitos aspectos, né? Agora, você falou dos policiais e eu preciso dizer... todo mundo precisa saber disso. Gente, o policial é o nosso herói. Os policiais são os nossos heróis. Por que são os nossos heróis? Pagam mal. Eu convivo com eles. Existe o Batman. Policial ganha mal. Em muitos estados, ganha mal. E o policial, ele sai de casa pensando, meu Deus, será que eu volto? Deixa sua esposa, sua filha pensando nisso, será que eu vou voltar? E o policial perde a vida nas ruas, mas perde a vida por quê? Porque está tentando defender o Zuco, defender a mim, defender da bandidagem. E esses policiais são mortos. E o Estado, o município, deveria cuidar muito melhor dos policiais. Um salário digno para os policiais. Por quê? Porque eles estão nos defendendo da bandidagem e a justiça, o legislativo, precisava melhorar muito a aplicação das leis. A confecção das leis e a aplicação das leis. Para que nós não facilitemos para a bandidagem se sentir à vontade. A bandidagem não pode se sentir à vontade. A bandidagem tem que saber que eu não posso fazer isso porque se eu fizer isso, eu serei punido de verdade. Mas se o bandido vê que a coisa é frouxa, ele mata, rouba e assalta, faz o diabo. No dia seguinte ele vai preso, 3 dias depois ele é solto, depois ele volta a fazer de novo, depois ele volta para prisão, depois ele volta a fazer. Pelo amor de Deus. Pra ele valeu a pena. Ô padre, você sabe que na religião não pode ter ego, né? É uma das coisas que não pode ter ego na religião. Tá escrito na Bíblia. Eu prego isso, o cristocentrismo, não o egocentrismo. Exato. Isso. Só que quando a gente vai para a parte estratégica da política, e o Negão, um cara que é especialista sobre isso, se você desenhar estrategicamente o que está acontecendo e você tem medo do comunismo, se não tiver uma... Não, eu não tenho medo do comunismo. Você não quer que o comunismo entre... O comunismo. Combate, não é? Então, pensando em partidos políticos e oposições que tem para a Prefeitura de São Paulo, estrategicamente, o seu nome pode acontecer uma divisão, Negão, né? Que é a divisão que eu falei que hoje o Ricardo Nunes passeia sozinho entre a direita, mesmo ele sendo um cara de centro, porque mas ele não tem concorrência. Mas eu sou de direita e eu sou conservador. Não, sim, no caso do senhor, ele teria finalmente teria uma concorrência. Porque hoje ele não tem concorrência, né? Eu sou o pré-candidato a prefeito, o único, que eu posso dizer com convicção, eu sou o único pré-candidato da cidade de São Paulo conservador. De fato, de natureza. Um padre de natureza é conservador. O Sami tem as pesquisas para São Paulo. Como é que estão as pesquisas, Sami? Boulos, eu não lembro da última, mas o Boulos é o maior prefeito favorito. Tem perdido um pouco tração. Assim. Vale lembrar que a Marta foi engrossar o caldo, que preocupa, principalmente para muita gente que não quer o Boulos, é que muitas vezes o candidato que está aparecendo, ao invés de tentar tirar votos do Bolo, ele tenta tirar votos do Nunes. Então acaba você dividindo as participações da direita ou da oposição e fortalecendo o Boulos. Como que você vê isso? Nos debates você pretende enfrentar o Boulos? Você está dizendo que o Boulos está, parece que na frente aí, né? Nas pesquisas. Eu vou tentar. Sabe por que ele está na frente das pesquisas? Porque as pessoas ainda não têm o conhecimento devido para saber quem esse homem representa. Se o povo cristão de São Paulo,
Se você da cidade de São Paulo souber, você que é católico, você que é ortodoxo, você que é evangélico, se você souber o que está por trás desse senhor... E o que está por trás desse senhor? Calma, deixa eu falar. O Boquinha tá impossível. Não, é que 2 horas acaba o programa. Mas eu falei, pô, ele vai me dar uma comida de rabo. É verdade, isso ele tem razão. O Boquinha tem razão. Tudo bem, então vamos apressar. Boa, fuzil. Aqui ele tá no O que é que está por setup. trás desse senhor? Uma ideologia chamada comunismo. E sabe o que é o comunismo? Eu sei, porra. O meu amigo, padre Cícero Romão Batista, escreveu um livro lá no início do século XX. Quem quer, procure no Google que vai ter aí. E ele dizia assim: o comunismo é a religião de Satanás. Se o comunismo é a religião de Satanás, aqueles que dizem que são comunistas estão fazendo o quê? Implementando no meio político, no meio religioso, na sociedade, as ações do mal. Destruindo valores, destruindo princípios, invadindo propriedade, não respeita o direito da propriedade dos outros, né? Incentiva a invasão e o pior, vive disso, né? Vive disso. Então, as pessoas precisam descobrir quem é este candidato, quem realmente está por trás e descobrir quem é o padre. E aí façam a comparação de vocês. O padre, o Boulos é o candidato do Lula. Que o Lula escolheu. Comunista. Sim, é o candidato do Lula. O senhor acha que o apoio do Bolsonaro é importante para o futuro prefeito da direita aqui de São Paulo? O senhor vai procurar o Bolsonaro para ter o apoio dele? Todo apoio é bem-vindo. Se eu sou um candidato de direita, se eu sou um candidato conservador, todo apoio conservador e de direita é bem-vindo. É. O que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro? Você que entende também de política. Eu não sou vidente, não sei. Não, você tem a noção. Você não é vidente, mas você conhece o baralho como você. Mas tá um cavalo, você sabe. Olha, você foi muito grosso comigo. Mas tá um cavalo, hein, padre? Mas tá certo. Não, ele é um cara que tá lá dentro. Você acha que vai acontecer o quê? Deixa eu falar o seguinte, vocês estão bombardeando o padre com esses negócios de política e tudo mais, vamos dar uma amenizada. Padre, o que eu queria saber é... Webcam. Esse lance todo que eu vi aí, o senhor foi expulso da igreja ou pergunta. Não? E o Boa. processo que o senhor tacou na igreja, em que pé tá isso aí? Boas perguntas. Olha, ele deixou pro final a melhor. Escreveu na testa. Padre Testinha. Ah, sou coroinha, né, padre? Era Mirabel. Opa, eu ganhava um Mirabel e uma Coca-Cola. Coroinha coruja. Essa piada tá no meu show. Escrevi o Gênesis na testa. Deixa ele falar. Deixa eu explicar isso aqui. Eu nunca saí da igreja, nunca fui expulso de igreja nenhuma. Tá vendo? Sabe qual é o problema? É que eu estou incomodando. E vocês sabem, quando você incomoda, aqueles que estão no poder vai tentar te destruir. Exatamente. Vai tentar criar narrativas, enfiar a faca nas costas, plantar a mentira na cabeça do povo. O padre Quevedo. Pra dizer... É mentira. Mentira. Se é verdade, é mentira, estou contigo e vou no senhor. Bota esse dedo. Do nada. Então é assim, gente, eu continuo na igreja, nunca saí dela. Igreja Ortodoxa de Lima. A sede da minha igreja está em Lima. Quem quiser acompanhar a mim, siga nas redes sociais. @Padre Kelmo. Boa. No dia 13, dia 14, eu estou indo para Lima. Vocês vão ver todos os meus passos. Estarei indo para Lima. Haverá a reunião do clero. Uma vez por ano o clero em Lima se reúne. Eu estarei ali por 4 dias. Vocês vão conhecer o meu bispo, todos os padres. E vocês verão a verdade. Boa. E não as narrativas e as falácias e as mentiras desta esquerda miserável. É isso aí. Olha só, Claro. quem quiser Redes acompanhar sociais. o trabalho melhor do Padre Kelman, ele Siga tem um aí. Instagram, que é @pkelman, PEKELMON. Lá ele vai explicar a plataforma de governo, o que ele vai fazer, você consegue acompanhá-lo na rede social. Como estamos agora com o carnaval, o bloquinho, precisa de uma palavra divina para a população na câmera 3. A melhor palavra é não vá. Eu quero que você fale para nossa audiência, você que está nesse ritmo de chiclete com banana, uma palavra Chegou fantasiado de amor padre. e esperança para a o população. carnaval. Para a gente finalizar o papo. Olha, eu não vou a carnaval, mas você que vai, brinque com responsabilidade, brinque com seriedade, né? Não beba demais, não estrague a sua vida, cuidado com a pornografia, o seu corpo é importante, você não é objeto sexual para ser usado e depois descartado como aquele objeto que o homem usa. Então você precisa respeitar a si mesmo e respeitar o seu próprio corpo, que é templo de Deus. Tá vendo, Delari? Eu, Delari. Uma salva de palmas para Padre Kelman. Padre Kelman!
Não é não. Padre, obrigado pela sua participação. Já. Super gostoso. Peraí que eu tenho o livro do Emílio. O Emílio você entrega Vamos depois. voltar do segundo turno. Depois você entrega, você deixa Se lá. a gravação mais tarde ele tá aí. Deixa com o Delário o livro? Eu tenho que entregar o livro do Emílio, meu amigo. Mas não fala do livro. Fala do livro. Ele deu o livro pro Morgado. Fé e política de mãos dadas. Fé e política de mãos dadas é um livro do Padre Kelmon. Boa. Eu tô trazendo de presentinho pro Emílio aqui, já deixei pro Dá pro Negão. Baleia, meu amigo. Tá autografado. O Baleia. E se você quiser adquirir esse livro, você procure as redes sociais do Padre Kelmon, @PE Kelmon. Muito bacana. Obrigado, Padre. Olha aqui, ó, o livro do Padre Kelmon. Vai lá na rede social dele, que a gente já falou. Esse é o seu. O meu você dá uma assinada. Né? Vai dar no O que é a política sugadora, a vocação do jovem brasileiro pra política, a arte de fazer o bem, muito bacana. Boa. Padre Kelmon, posso dar pro Negão? Não, esse Pode. Não. Ele dedicatória. Quer dar pro Negão? Tá autografado. Tá autografado. Ele quer dar pro Posso ler? Livrar do livro. Emílio, sejamos Não, ele não falou do livro, não. Segura um pouquinho aqui. Vocês são muito bagunceiros. Não é eu, não. Pois é, padre. Põe em ordem nisso Deixa eu aqui. ler aqui, Padre. Emílio, sejamos... Tem sua letra Me também, dê que eu obrigado. leio. Não, a letra bonita do Não padre. dá pra entender a letra do padre. Pera aí. Não escolhendo a minha letra, Põe não. óculos. A minha letra é muito bonita. Emílio, sejamos instrumentos de Deus para a transformação da nossa sociedade. O Brasil precisa de nós. Um abraço, Padre Kelmon. Aí, ó. Boa. Dá pro Negão. Tá aqui guardado. Tá acostumado com letra Vamos pro de break, média. Dedê? Exato. Daqui a pouco a gente tá de volta. Padre Kelmon, que maravilha. Valeu, Padre. Obrigado. Olá, deu